Pra Frente, o podcast que gera mais negócios. Pessoal, nós estamos no episódio 3 da temporada 1 do podcast Pra Frente, o podcast que gera mais ideias e negócios. E hoje eu vou aproveitar aqui, antes de apresentar a Jo, eu falo uma coisa assim, né, que eu evito usar a palavra orgulho, porque eu considero que ela tem muito a ver com prepotência, ela fica ali muito pertinho. Mas eu posso dizer uma palavra, eu tenho a satisfação de receber a Josiane Rosende, a Jo, que é diretora de operações do Instituto Brasileiro de Coaching, né, do Zé Roberto Marques, talvez a instituição mais referenciada no setor do Brasil, antiga, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então, antes de mais nada, minha gratidão, viu, Jô, por aceitar o convite. Eu garanto para você que hoje é um dia muito especial para mim, tá? Eu quero que você dê um alô para o nosso público, por gentileza, tá? Bom, eu também estou muito feliz de estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Eu acompanho o trabalho do Zé Cássio, sei que ele acompanha o meu trabalho também. Nós trabalhamos com atividades muito similares, somos formados na mesma instituição, então para mim também é um prazer, uma honra. Quando ele me fez o convite eu nem pensei e rapidamente aceitei, porque eu sei que é importante esse conteúdo que a gente vai trazer, o assunto que a gente trata, então eu estou muito feliz de estar aqui. Legal demais, né? A gente fala, Jô, assim, antes da gente ir lá um pouquinho para a sua vida, né? Logicamente pessoal, que todos nós temos, hoje, essa mentoria em gestão de pessoas, né? O que é que você coloca isso assim, dá uma definição para isso, para a gente entender, que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Tá. O que você me diz sobre isso? Tá, só para a gente definir mais mentoria é quando você tem condições de auxiliar alguém baseado na sua experiência. Correto. Em coisas que você já realizou. Sim. Então, não é simplesmente eu saber um conteúdo e transformar. Isso pode ser uma aula, isso pode ser qualquer outra coisa menos mentoria. Mentoria tem a ver com a experiência que você já teve, profissional, enfim. O que eu trago muito sobre gestão de pessoas e liderança é trazer mais, eu nem digo que é ensinar coisas novas ou trazer coisas novas, mas é dar à pessoa a oportunidade de olhar para as mesmas coisas com um olhar diferente. Sim. Tá? Então, o que é um gestor de pessoas? Gestor de pessoas é a pessoa que vai lá ver se está tudo ok, se o colaborador está batendo a meta, se ele tem instrumento para trabalhar. Sim, então, ele gere a área. Um líder, ele diz como fazer, por que fazer. Sim. Então é diferente. É o cara que vai inspirar, é o cara que vai fazer com que você se desenvolva. Então eu vou muito em cima, e tá tudo bem se você tiver só um gestor de pessoas na sua empresa, sim. E se você for um gestor de pessoas, mas se for possível também ser líder, porque sempre um líder será um gestor de pessoas, mas essa coisa ao contrário geralmente não acontece. Às vezes é só gestor de pessoas. Ele se preparou para gerir uma área, sim. Mas não para dizer, para inspirar, por que faz, qual é o significado daquilo que está fazendo, qual é a consequência quando alguma coisa não é feita de forma certa. É o apontar a direção, não é? Exatamente. É ir junto, é acompanhar. Por isso que eu acho que, atrelado a isso, só fazendo um link, eu me especializei no feedback. Por quê? Na minha época de banco, o feedback era uma dor. Tá. Por quê? Porque era um processo apenas de avaliação de performance no final do ano. Então, como é que você pode chegar no final do ano e falar de uma coisa que aconteceu lá em abril? Já é uma sentença, não dá mais tempo de mudar. Sim. Então, o líder é aquela pessoa que fica o tempo inteiro desenvolvendo as outras pessoas. O líder não tem outra função exceto o desenvolvimento de pessoas. E aí é onde eu acho que mais traz, talvez, dificuldade. Porque lidar com pessoas é desafiador. É uma arte, literalmente. É uma arte, literalmente. Né? Existem perfis distintos, existe uma série de variáveis que faz com que o ser humano se comporte de um jeito ou de outro. Sem dúvida nenhuma, né? Ô, Jô, vamos lá fazer uma questão que eu considero bastante relevante, né? Que a gente conversa aqui no Pra Frente com pessoas que constroem história, não só a carreira, né? Porque senão a gente ficaria muito focado somente, né, na questão profissional, de negócios, e o nosso podcast é ideias e negócios. A gente promove os dois, né? Então, quando a gente
fala, eu tenho uma questão que eu sempre uso nas minhas abordagens, né, com alunos e com o pessoal das empresas que a gente presta consultoria, que é uma questão fundamental, que é a história. Ninguém chegou pronto aonde está, não, né? E a gente imagina, né, que aquilo ali nasceu pronto e tal, e não sabe da onde veio. Que é o processo que eu sempre falo, eu dou ali dentro da área de logística, né, tem o conceito de supply chain, da gestão da cadeia de suprimentos. Aí eu começo, gente, para você, por exemplo, poder comer uma lasanha que você comprou no supermercado, alguém precisou ter plantado, né, trigo, senão você não teria como fazer a lasanha. Aí eu vou trabalhando esse conceito de frente para trás. Sim, e só fazendo um link no que você está falando, muitas dos métodos da administração, que a gente muitas vezes pensa só no profissional, a gente pode usar para a nossa vida pessoal também. Sem dúvida nenhuma. Fazer uma análise SWOT da sua vida pessoal, PDCA, a linha da cadeia de suprimentos que você citou, tudo isso é adaptável quando a gente traz também para a nossa vida pessoal. Correto. Isso é muito interessante. Né? Eu sempre falo que as coisas se repetem. Né? Na verdade, a natureza das coisas, ela é basicamente a mesma. A gente só muda a área do conhecimento humano ou da nossa vida que nós estamos abordando. Mas, basicamente, o processo é o mesmo. Eu posso dar só um exemplo prático. No banco eu trabalhava com melhoria contínua e a metodologia Kaizen. O que é isso? Eu pegava um processo, desenhava o processo do jeito que ele estava, cheio de problemas, com todas do jeitinho que ele estava, que é o EXIS. E aí você pega o processo daquele jeito e aí você quer mudar aquele processo. Então você fala estado atual e estado desejado, o to be. Sim. Como que eu quero que esse processo fique? Então, por exemplo, aqui ele levava 5 dias para fazer, eu quero que seja em 3. Aqui tinham 8 pessoas, eu quero que passe para 4. E o tanto de custo que aquilo tinha. Então eu trabalhava com Kaizen nesse formato. E aí, quando eu me formei coach, o que é o coach? Estado atual, estado desejado. Sim. Então eu fiz Kaizen, eu fiz coach de processos a vida inteira, depois eu fui fazer coach de pessoas. Então, só para você ver como as coisas realmente, o método é o mesmo. Isso. Mas você usa para o profissional, você pode usar para o pessoal também. Concordo e levo isso à frente assim, de forma efetiva, né? Então, a gente pode dizer que a liderança começa muito antes, né? E, Pedro, você pode colocar aqui a imagem, já estamos aqui com a Jo, a imagem da Jo criança aqui pra gente, Pois é. Exatamente, né? E, Jo, e aí, o que você me disse? Você imaginava, logicamente aí não, mas que tipo de criança foi a Jo? Diz aí pra gente. Olha, eu hoje posso falar disso de uma forma muito tranquila, mas até eu fazer minha primeira formação de autoconhecimento, que foi em 2016, eu não contaria essa história. Caramba, eu também sem chorar. Porque eu me lembro pouquíssimas coisas da infância. Minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos. Poxa. Ela teve câncer cerebral, ela tinha 33 anos. Então pensa, Caramba. Meu pai tinha 34. Caramba. E aí, invariavelmente, meu pai casaria de novo, né, com essa idade. Então eu tinha 7, meu irmão tinha 9. E minha mãe era professora, era uma pessoa extremamente admirável. Eu puxei muito da minha mãe, essa coisa acadêmica. Minha mãe era muito formal. Eu puxei também muito, eu sou muito formal também. E 80% do meu tempo eu sou mais formal. Sim. Por mais que eu seja uma pessoa relaxada no sentido de ter bom humor, gostar de algumas coisas que eu vou contar aí mais pra frente, mas eu sempre pendi a ser uma pessoa formal. No entanto, que as pessoas inicialmente, quando estão em contato comigo, eu achei que você era brava, eu achei que você era séria. Porque eu trago isso, mas isso é um pouco da minha mãe, né? Sim. E com o falecimento da minha mãe, meu pai se casou novamente, e aí eu tive a madrasta, né? E eu não aceitei aquilo naquela época, foi bem difícil para mim. A esposa do meu pai veio e ela era nova, e ela era bonita, então imagina, né? Minha mãe tinha acabado de falecer, meu pai, eu era apaixonada pelo meu pai. E aí começa um período de muita dor. Por conta desta disrupção familiar. E muita coisa ali se quebrou. Sim. Né? E eu entendo que naquele momento eu coloquei uma armadura. Sim. E fui pra frente. Mas me tornei adulta muito cedo. O principal valor da minha mãe era educação. O principal valor da esposa do meu pai era trabalho. Ela era uma irmã mais velha, de 11 irmãos. Eu tinha uma condição social muito boa, né? E com a morte da minha mãe, naquela época não se tinha plano de saúde, meu pai fez tudo o que ele podia por ela, eu morava no interior em Rio Claro, ele levou para São Paulo,
teve um gasto imenso e ele tinha 2 lojas de roupa na época e ele foi vendendo todas as coisas para cuidar da minha mãe, mesmo sabendo que ela tinha poucos dias de vida, né? Então ele não, ali eu vi que era um amor mesmo, né? Meu pai também amava demais a minha mãe. E aí ele foi, o dinheiro foi indo, e ele montou um quarto de hospital em casa mesmo para cuidar dela, com 3 enfermeiros e tal. Então o dinheiro só ia embora, né? E o meu pai se abateu demais com essa doença da minha mãe. No entanto que quando ela faleceu, ele entrou em estado de desmaio, desmaiou e ficou uns 3 dias hospitalizado por conta dessa dor, né? Então assim, foi um período muito duro, muito difícil. E aí ele se casa depois de 1 ano e aí minha vida realmente vira de ponta cabeça. Eu não tirava nenhuma xícara da mesa, assim, só para você ter uma ideia de como era. E com essa situação financeira que depois já ficou diferente por conta desse episódio, e a vinda da esposa do meu pai, e aí ela me inseriu no trabalho. O que era o trabalho? Fazer as coisas em casa, lavar, passar, cozinhar. Ela era viúva, ela já trazia um filho junto com ela, de 4 anos, e depois ela teve mais 2 filhos com meu pai. Então eu passei de uma fase para outra, sem escolha, de uma forma muito brusca, e aí eu era a pessoa que cuidava da casa. Então ela saía para trabalhar, meu pai saía para trabalhar, e eu cuidava da casa. Então assim, eu perdi meus amigos, eu não tive uma adolescência comum. Então eu lavava, passava, cozinhava. E ela era uma pessoa extremamente exigente. Então quando as coisas não estavam muito bem feitas, ela mandava refazer, e aquilo para mim era muito dolorido, né? E aí tinha algumas coisas ali, assim, o jeito que ela aprendeu a lidar com isso era através de ou bater ou alguma coisa nesse sentido. Então foi um período e eu meio que me fechei. E aí eu só fazia isso. Então não tinha uma vida normal de adolescência, né? E aí depois de um certo período eu fui morar com a minha tia, aos 16 anos em Rio Claro. E minha tia tinha 3 filhas e ela me acolheu dali como filha também. Eu, aos 18, começo a trabalhar numa empresa de transportadora que tinha em Rio Claro e presto vestibular para Educação Física em Campinas, para fazer a PUC. Aí eu fiz um acordo ali onde eu trabalhava e mudei para Campinas, assim. E aí mudei mesmo, né? E fui sozinha para Campinas. E aí comecei essa faculdade e em Campinas, na terceira semana, eu conheci uma pessoa de Mococa, a Verônica Avelino. Sim, é uma das nossas. Sim, e aí começamos a fazer e fomos morar juntas. E aí, como eu era muito desprendida da minha família, porque pra mim quebrou, né, lá na infância. Sim. E aí eu sempre ficava procurando uma família para eu entrar. E aí a Verônica me acolheu de uma forma muito poderosa. Nós éramos irmãs, a gente falava que a gente era irmã. E todo final de semana ela vinha para Mococa. O irmão dela, o Lincoln, passava lá, ou o Johnson, que eles moravam em São Paulo, passavam em Campinas, me pegava ela. Também tinha o Ari, que também passava por ali por Campinas. Tinha uma série de pessoas ali que davam... E aí a gente vinha para Mococa todo final de semana. E aí desculpa, mas já entro nessa coisa do carnaval. Sim. Porque aí a Verônica era do Vira-Virou. Sim. E aí eu entro de cabeça no carnaval, porque carnaval é uma coisa que eu sempre gostei, por conta do meu pai. Sim. Né? Como eu disse, minha mãe era a pessoa mais formal e meu pai era a pessoa mais bem-humorada, aquela pessoa que quando chegava todo mundo queria conversar. Mais sinestésica. E a minha paixão total, e a minha paixão por futebol e carnaval, o samba especificamente, é meu pai. Eu sou uma pessoa hoje que eu escuto o samba, eu choro. Porque o samba me emociona num nível muito profundo. Eu gosto de samba pra caramba. E meu pai me levou ao estádio de futebol pela primeira vez com 6 anos, lá em Rio Claro. Ia jogar Velo Clube e São Paulo. E nós torcíamos para o Velo e meu pai torcia para o São Paulo. Então naquele momento foi a minha paixão pelo São Paulo. De lá pra cá, eu sou uma pessoa assídua em estádio de futebol, né? Carnaval, em samba, justamente por conta, eu trago isso de uma forma muito forte para mim. Essa aqui é uma referência da minha mãe, eu tenho poucas fotos, tá? Porque, como eu te disse, foi um período, e aí muita mudança, né? E essa é uma foto que eu gosto muito, minha mãe aí se formando professora. E é uma referência para mim na educação e nesse principal valor, né, que ela tinha. Você falou aí da questão, você foi para Campinas, tudo mais, conheceu o pessoal de Mococa, mas aí você falou do seu pai, como é que ficou a relação com o seu pai especificamente? Pois é, aí o meu pai tinha essa nova família, né, nós tínhamos essa nova família e eu entendi, eu sempre tive Deus muito forte comigo, as minhas conversas com Deus
inconsciente. Né? Então, o que acontecia? Como eu trabalhava muito durante o dia, em casa, que eu comentei, de madrugada eu ficava montando quebra-cabeça, eu ficava assistindo televisão. Então, naquela época tinha o vôlei, muito forte, com o Luciano do Vale. Opa! Né? E eu me apaixonei, sempre gostei muito de esporte. E aí eu me apaixonei por isso. Então, minhas coisas eram feitas assim de madrugada. E todas essas coisas que aconteciam, eu não contava muito pro meu pai, mas eu sabia que em algum nível ele sabia. Que eu apanhava e que tinha, né, todo esse processo e que era muito difícil para mim. Então ele não falava, eu não dizia também, porque existia da minha parte uma preocupação, por mais que eu estivesse sofrendo naquele momento, mas eu não queria que ele interferir no relacionamento. Né? É uma coisa de criança, você vê, eu não tinha, racionalmente eu não sabia. Sim, instintivamente sim. Mas instintivamente, acho que é portanto que eu gostava do meu pai e tal, eu entendia de alguma forma ali mesmo criança que aquilo era importante para ele, né? Aquela nova relação, por mais que eu não estivesse me adaptando, estivesse sofrendo muito com aquilo. Então ele sabia, mas eu também não dizia. Então foi... e depois, quando meu pai faleceu, aos 60 anos, que também faleceu novo, uma das últimas falas dele foi, me perdoe. E aí foi um período bem difícil, eu estava grávida. Na verdade, eu descobri a doença do meu pai quando eu estava gestante de 2 meses, e o câncer do meu pai foi evoluindo até o meu 8º mês de gestação. E é por isso que quando a gente fala da parceria, né, o meu marido, que é o Fernando, que você conhece bem, sempre foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. E eu atravessava São Paulo, nessa época eu morava em São Paulo, tinha 29 para 30 anos. E eu trabalhava em Alphaville, meu pai morava na Zona Leste, na Penha, e meu marido, o Fernando, me pegava em Alphaville e me levava todo dia para visitar meu pai. A gente atravessava a cidade, né, e eu gestante. E aí, olha que coisa engraçada, né? A emoção negativa, ela é muito mais forte que a positiva. Sim. E eu passei minha gestação inteira sofrendo com a dor do meu pai. Então, quando a minha filha nasceu, a Juliana, ela era séria, muito séria. Ela fez 1 aninho de idade, ela não sorria muito. Era muito reflexo exatamente desse período. E aí, quando meu pai me pede perdão, quando ele faleceu, aí ficou claro para mim que ele sabia, né, de tudo. E para você ver, se eu tivesse o conhecimento que eu adquiri quase aos 49 anos, quando eu fui me envolver no autoconhecimento, se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, a gente sabe que tudo que acontece tem que ser da forma como mas talvez eu tivesse aproveitado mais a vida com meu pai. E ele tivesse tido a oportunidade de me falar isso antes e eu a ele. Pedir perdão, ele pedir perdão e em algum nível a nossa vida ser diferente. Mas Deus quis que fosse assim. Exato, né? Eu tenho isso. Mas eu fico imaginando hoje, assim, por isso que eu acho que é tão importante esse trabalho que você faz, que eu faço, que é do autoconhecimento, porque a gente não sabe o que vai acontecer a hora que eu passar dessa porta, né? Agora eu tô aqui no ambiente seguro e também nem sei se eu posso ter um piripaque de repente, né? As coisas acontecem. Então, por que a gente não faz o que precisa fazer? Por que a gente não olha para a nossa vida da forma como deve ser olhada, para que a gente possa ter tempo, porque a gente tem o tempo. A gente só acha que vai ter mais tempo. Acho que é aí que está o nosso equívoco. Né? Quando eu ficar rico, eu faço isso. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu faço isso. Quando eu me casar, eu faço isso. Quando eu terminar os estudos. Então a gente sempre fica prorrogando as nossas decisões e a gente perde oportunidade, perde tempo. Eu gosto de falar que a gente tem 3 estágios, que é o estágio do piloto automático, do presente e do estado de presença. São 3 estágios. O piloto automático é aquele que você vai fazendo, né? Vamos imaginar o trabalho, você acorda, vai, toma banho, toma café, sai, vai trabalhar, a maioria das pessoas vivam nesse piloto automático. Isso é um piloto automático. O presente, vamos imaginar aqui você sentado brincando com uma criança no chão, e ela está ali montando quebra-cabeça, e ela está ali montando, e você está aqui, ó, com o seu celular, você está presente. Né? Em algum nível, se ela falar, não, minha mãe é presente, meu pai é presente. E qual é a diferença do estado de presença? É você não estar com o seu celular e você tá vendo que jeito que a mãozinha dela pega uma peça, monta aqui, monta ali. É você observar o cenário. Isso é estado de presença. Então, quando cada vez que você tem mais autoconhecimento, mais você se compromete ao estado de presença. Eu estou aqui com você 100% conectada. Eu tenho uma série de coisas, de providências e de atividades para fazer. Elas estão lá fora. A hora que eu sair, eu vou, senão eu não faço nenhuma coisa nem outra. Agora, se eu estiver aqui conversando com você e estiver pensando, nossa, eu tenho que ir lá, nossa, uma hora eu tenho que ir lá, tá? E eu acho que isso é muito do que as pessoas se perdem um pouco.
que é não entender a oportunidade e o benefício do estado de presença. Você é muito mais produtivo quando você está em estado de presença. Quando você só está no piloto automático, você passa o seu dia inteiro assim, ó, tô chegando no final do dia e fala, nossa, tinha tanta coisa para fazer. Só me permite só aqui uma abertura. É por isso que a gente está falando de autoconhecimento. É nesse momento, né, que a importância do autoconhecimento, ele é inclusive para as pessoas adultas, obviamente no desenvolvimento da carreira delas, porque a hora que você se autoconhece no nível mais elevado, você vai direcionar a sua vida profissional muito mais adequadamente para aquilo que realmente faz sentido para você. Sim. Eu uso muito a teoria das inteligências múltiplas do Gardner, justamente para explorar isso, né? Então, eu sempre falo do Michael Jackson. Gente, o Michael Jackson tinha uma inteligência corporal sinestésica que não é para qualquer um, né? E qual que é a sua, né? Essa que é a grande questão. Então, e isso só pode ser obtido através de autoconhecimento. Né? Porque senão a gente é como se desse tiro para tudo quanto é lado, né? E a maioria das pessoas... Que é o piloto automático. Que é o piloto automático. Entendeu? Eu estudei, me formei, agora eu vou trabalhar. Sim. Entendeu? E aí quando você vai trabalhar, assim, eu falo isso porque quando eu estava no banco, eu falo muito banco porque praticamente minha vida profissional inteira foi lá dentro, né? Eu nunca tinha tirado dinheiro do meu bolso para fazer um curso. Sim. Nunca tinha investido em mim. Eu ficava sempre esperando que houvesse budget, né, na minha área tal, para que... E aí era o banco que decidia que curso eu ia fazer. Olha que loucura como a gente se submete a algumas coisas, né? Alguém estava decidindo por mim o que eu tinha que me desenvolver. E a gente aceita isso. Isso é como se você vai, né? Agora, quando você para e pensa assim, o que efetivamente eu quero fazer? Onde eu quero me desenvolver? O que eu tenho que não... Porque quando a gente está falando do autoconhecimento, a gente está dizendo quais são os meus pontos fortes, qual é o meu talento e o que eu não sou tão bom assim. Uma coisa que você quer ver que é muito engraçado, quando você vai fazer entrevista de emprego, e aí a pessoa fala, quais são os seus pontos de melhoria? Aí a pessoa fala assim, eu sou perfeccionista. Cara, ser perfeccionista é excelente. Agora, é porque isso meio que padronizou uma resposta para a pessoa se preparar para a entrevista. Agora, se eu chegar para você e falar assim, e você me perguntar, Josiane, qual é o seu ponto de melhoria, dado que você estivesse fazendo uma entrevista de emprego comigo, e eu dissesse assim, melhorar meu inglês. Cara, eu estaria sendo super justa, sem dúvida, porque eu tenho consciência que eu preciso melhorar meu inglês. Agora, quando você nem sabe o que você precisa melhorar... Aí entra os lugares comuns, né, que não levam a lugar nenhum. Exatamente. Outro dia, há muito tempo atrás, quando eu iniciei esse processo, eu fui submetida a fazer uma lista de 100 coisas que eu era grata. Eu não sabia escrever aquilo. Porque geralmente você fala, minha saúde, minha família... Né? E aí tem mais um caminhão, né? Isso. Mas se você observar, a gente está muito mais acostumado a reclamar do que agradecer. Ou clamar duas vezes. Pensa, se você sair da sua casa hoje e esquecer seu celular. Você passa o dia inteiro incomodado se esquecer o celular. Agora, você esquece de olhar para todas as outras coisas que estão acontecendo, que são boas e positivas, mas que é como se fosse normal, fosse comum. Agora, uma coisa ruim... você fica falando com ela o dia inteiro. E aí a gente acaba colocando energia naquilo que não é bom, né? Ou seja, que só olha o peso de reclamar, né? O que é reclamar? Quando você clama, né? E o reclamar, você está potencializando aquilo que você está atraindo para você. Então, pensa como a nossa vida pode ser muito melhor quando a gente sabe efetivamente o significado das coisas. Eu aprendi uma coisa muito profunda que é dê nome para as coisas. Saiba exatamente. Né? Quando a gente fala de inteligência emocional, eu não vou controlar o fato de eu sentir ou não sentir raiva. Eu vou sentir raiva, porque isso é inerente. Então eu vou sentir ódio, vou sentir raiva, vou sentir inveja, eu sou ser humano e eu vou sentir. A questão da inteligência emocional é saber o que você faz com o sentimento que essa emoção te gerou. E é isso que você tem que ter controle. Então, peraí, por que eu tô com raiva disso? Para, respira, e aí você vai e fala. Então, eu gosto de dizer, não fale nada quando você está com raiva, quando você está com algo que não é um sentimento tão bom. Não queira dizer nada a ninguém, não queira escrever nada. E mesmo se você escreve 30 vezes, depois apaga. Mas não manda isso para alguém, porque naquele momento você só está naquele processo. E a raiva não dura mais do que 60, 90 segundos. Só que você fica carregando ela, porque você fica... Né? Agora, se você toma consciência, por que eu senti raiva? O que a raiva vai me trazer de bom? Porque ela tem um lado positivo, que ela te impulsiona, porém... é aquele momento que você para e fala, deixa eu olhar para esse sentimento da raiva, porque a emoção vai vir.
né? E o que eu faço com isso agora? Agora, quando a gente simplesmente está no piloto automático, é a reação. Essa verdade que você está falando, né, acredito que seja a metacognição, né? Que é a gente analisar os nossos pensamentos. Total. Né? A gente chegar e falar assim, esse pensamento aqui não é legal para mim. Esse aqui vai me causar tal sentimento. Sim. Então, se eu não quero ter aquele sentimento, a única forma que eu tenho racional é de eu mudar meu pensamento. Exatamente. Né? A mente é muito poderosa. Ela ajuda e atrapalha no mesmo nível. Então, você passa pra gente, Pedro? É a hora que você realmente começa a prestar atenção nisso, né? Conta um pouquinho pra gente aí, eu tenho um filho não nascido, né? Eu aprendi isso depois através da constelação. A importância, né? Sim, eu tive um aborto espontâneo antes de ter a minha filha, Juliana. E eu sempre, quando as pessoas me perguntavam quantos filhos você tem, eu dizia um, que é ela. E aí, quando eu passei pelo processo da constelação, eu entendi a importância da ordem no sistema, né? Porque a constelação nada mais é do que posicionamento, né? E aí eu entendi que quem vem antes, aquela criança que não foi gerada, não nasceu, por isso que eu falo que é um filho não nascido, veio para aquele período só, porém existiu. Sim. E na constelação eu tomei essa consciência. Então hoje eu digo que eu tenho 2 filhos, um não nascido e a Juliana. Juliana hoje tem 28 anos, é a filha que eu imaginei a vida inteira, assim, desde quando ela nasceu, ela tinha o rostinho que eu tinha imaginado, tal. Que ela é uma menina de ouro, linda, maravilhosa, ela é relações públicas, trabalha desde os 19 anos também. Ela foi inserida no trabalho para tomar essa consciência mesmo do valor. Como nós tínhamos somente a Ju, e aí eu pensei, de que jeito você cria um filho hoje? Porque assim, ela não passou por nenhuma dificuldade que eu passei, por exemplo. Sim. Olha o que eu te contei. Lógico. E aí, que jeito que você cria para a pessoa realmente ter noção do valor e para valorizar também as pessoas ao redor, né? E uma das formas que a gente teve foi, no primeiro ano de faculdade, ela já foi trabalhar, mas por iniciativa dela. Para nós foi dolorido, eu e o Fernando pensamos assim, poxa, mas ela não precisa, né? Ela foi trabalhar de recepcionista no coworking, que era uma menina que estudava junto com ela, convidou, e ela ganhava, acho que R$1.400 para trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. E aí a gente pensava assim, mas ela não precisa. Mas ela quis, e aí a gente entendeu, é importante sim. E aí ela foi trabalhar, e foi a melhor coisa que aconteceu, porque ela entendeu muito profundamente sobre o valor do trabalho, sobre o valor do dinheiro. Então a gente pagava a faculdade dela tal, e ela usava aquele dinheiro para comprar as coisas dela. E é uma menina de ouro. Hoje ela é RP, trabalha no JK, no shopping JK em São Paulo. E maravilhosa. Tá. O Fê, você conheceu ele? Meu marido, olha que engraçado. Quando eu vinha com a Verônica para Mococa, eu comecei a vir com a Verônica para Mococa em 88, né? 88, 89, 90, 91. E eu não conhecia o Fernando nesse período, porque acho que as turmas eram diferentes, né? E a turma da Verônica, que era do Vira Virou, inclusive, era outra turma, né? E o Fernando era de outra turma, ele era fundão, ele tinha uma outra turma, né? E aí eu fui conhecer, quando eu saí da faculdade, que a Verônica falou, vou embora para Mococa, eu falei, eu vou também, lembra que eu falei que eu ficava procurando uma família? Eu falei, eu vou também, e eu vim morar aqui na casa da Verônica. Aí, em 91, que eu conheço o Fernando. E aí, eu passo a ser fundão. Mas, e aí o Fernando foi realmente um momento muito importante da minha vida, né, que era uma construção da minha própria família, né? Sim. A família do Fernando é sensacional. Minha sogra, meu sogro, não tenho palavras para dizer. Por um período a gente morou junto com eles, um período grande da nossa vida lá em São Paulo, a gente morou com meu sogro e com a minha sogra. E assim, eu nunca tive um problema com meu sogro e com a minha sogra. E assim, eu sei que eles me tratam como filha também. Sim. Minha cunhada, a Luciana, irmã do Fernando, é um anjo na minha vida, assim, a gente tem uma relação extremamente saudável, feliz. Então, assim, a minha relação, sou casada há 35 anos, né? Agora é dia 16 de fevereiro de 16 de fevereiro de 91. São 35 anos, né, de relacionamento. Nós estamos juntos até hoje e acho que é isso que é mais importante. Só para dar um alô aqui, né? Aliás, a Juliana eu não conheço pessoalmente, mas está aqui, obviamente, vai assistir em algum momento, né? É um prazer. E o Fê, né? O Fê é tenista como eu, né? A única coisa que eu vou, para mim não esquecer, para não deixar passar, eu tenho que reconhecer
que o Fê é bem melhor do que eu, né? Isso não é uma coisa... É verdade, né? Eu não me considero mau jogador de tênis, não, mas ele é melhor que eu, tá? Um abraço, viu, Fê? E a Mel? Isso, a Mel, assim, eu e o Fernando, eu sempre gostei de cachorro, o Fernando também, e na nossa relação sempre teve um cachorro também. E aí, essa é a Mel, ela ficou conosco por 13 anos e faleceu dia 1º de janeiro deste ano. Foi também uma perda, falando. A gente estava aqui em Mococa, inclusive. Isso, a gente estava juntando no clube. Feriado, né? E aí eu não achava ninguém aqui em Mococa. E aí eu estava viajando para São José para levá-la para o hospital e ela, na hora que a gente estava entrando no carro, ela parou de respirar. Foi um momento bem difícil também. Mas dentro do entendimento, né? Sim, ela veio o tempo suficiente, exatamente. Você passa pra gente, Pedro, por gentileza? Aí a gente, turma, aí. Aí eu tenho já a minha filha com o noivo dela, né? Que é o Carlos aqui na ponta. E os meus compadres, né? Ó dela. Eles são nossos padrinhos de casamento, nós somos padrinhos de casamento dele, eu sou madrinha da Rafa, que é a filha deles. Na verdade, isso aí são o Dé, o Tim são personagens da minha infância, né? Eu nasci aqui no centro, eu nasci na Riachuelo, depois eu morei na Antônio Teófilo até basicamente ir embora para São Paulo, né? Na verdade, para Franca primeiro. É uma amizade bastante antiga, que vem cada vez mais se solidificando, né? Então são amigos especiais mesmo. Família, né? A amizade é um negócio muito sério. Aí a gente já vai falar um pouquinho de carnaval. Conta um pouquinho dessas fotos aí, Joaquim. Pois é, essas fotos as 3 lá de cima, né? As 3, essa são do fundão, essa também, né? Aqui, só para você ver, foi uma festa na empresa, que era de fantasia. Eu falei, eu vou... caráter, literalmente. E fiz o meu costeiro, e atrás tem a imagem de São Paulo, é porque não está aparecendo, mas era o símbolo do São Paulo ali. Aquela foto do meio, de dourado e prateado, é em Rio Claro, tinha ali 17 anos, ainda lá. Na Samuca. Aí eu sou em Rio Claro, sou Samuca. E aí acabou vindo essa paixão depois pelo fundão, né? Fiquei 2 anos no Vira-Virou, depois já migrei pro fundão por conta do Fernando e tal. Acho que esse foi meu primeiro desfile pelo fundão, foi na ala do Gari. Que legal, né? Porque eu sou realmente apaixonada pelo carnaval. Eu tenho comigo, né? Aqui até eu estava conversando com o Pedro antes do programa, e ontem eu estava lá no clube, né? A gente vê claramente assim que o carnaval se tornou para mim simplesmente uma época de feriado, porque aquela relação que eu digamos, temporal, emocional que eu tenho com o carnaval, de marchinha, de salão, de desfile na rua, praticamente acabou. Ontem o pessoal tocava com muito custo ali um samba, mas muito axé, né, um pouquinho de pagode e tal, e a hora que dava intervalo entravam com o sertanejo universitário, que, né, com todo respeito, para mim, para o carnaval não tem nada a ver, mas isso é uma opinião pessoal. E então é outro mundo, né? O carnaval, pelo menos, acho que a referência sua também do carnaval, hoje sobrou o fundão, né? Porque, e aliás, o único bloco de carnaval ativo em Mococa, que também me chama a atenção, né? Pela importância cultural que o carnaval tem, né? E ser hoje algo economicamente muito forte, né? Que pode gerar renda, bastante grana, né? Então é uma coisa. Onde estamos aí, Pedro? Agora mais um aí. Aí, essa agora, como que é? São Paulo ou São Paulo? Aliás, né? Eu sou palmeirense, de 4 costados, como eu bem sempre digo, né? Só que tem um negócio, né? Finalmente, porque a gente que gosta de futebol, antes de mais nada, gosta de futebol e tem que respeitar. Eu considero, por exemplo, o uniforme de futebol mais bonito do mundo, a camisa 1 de São Paulo. Eu, Zé Castro, que sou palmeirense, para mim é a camisa mais bonita do mundo. Sempre, desde criança, sempre tive essa referência. E o São Paulo, eu acompanho futebol, e dessa vez, fazia tempo que eu não via, digamos assim, o São Paulo jogando algumas partidas seguidas num bom nível, né? Vi contra o Grêmio o primeiro tempo, o Grêmio não sabia nem que se tratava do jogo, né? Então me chama a atenção, né? O São Paulo é um grande time, aliás, a terceira maior torcida do Brasil, viu? O São Paulo é uma paixão, né? Desde cedo. Eu já fui uma pessoa muito radical para futebol, e o autoconhecimento me ajudou a entender esse momento e ser um pouco mais inteligente, né? Sobre isso. Mas meu pai era de uma família de palmeirenses. Ele era o único São Paulino na casa dele. No entanto que ele tinha camisas do Palmeiras, do Pio, na época, camisas antigas, né? E eu jogava botão com meu irmão. E aí sempre era Palmeiras e São Paulo, aquela coisa toda, né? Então eu vim crescendo. E aí estágio de futebol. Quando uma das minhas
primeiras perguntas para o Fernando foi que time ele torcia, porque se ele não fosse São Paulino, não casaria. Então eu sempre fui muito apaixonada, né? E aí a gente ia muito ao estádio de futebol. E aí toda a família dele São Paulino. Sim. Então a gente ia no estádio de futebol. Houve uma época que o São Paulo jogava assim terça, depois jogava de final de semana. Então a gente ia na terça e ia de final de semana também. Houve épocas que a gente ia pro Morumbi de ter assim 1.000 pessoas naquele Morumbi espalhado, que cabe 60, 70 mil pessoas. Sim. E chovendo, e a gente de capa de chuva na arquibancada. Então assim, a gente realmente gosta muito. E tem um episódio, aproveitando que você é palmeirense, saiu do centro da cidade, saíam os ônibus que iam para o estádio de futebol. Quando a gente tinha lá em 91, 92 e tal. Então ia eu, o Fernando e o Zé, o Rucão. Sim. O Rucão palmeirense, Isso. eu e o Fernando São Paulino. E muitas vezes a gente ia no ônibus da torcida adversária, só que entrava mudo e saia calado. E teve uma vez que nós pegamos o ônibus do Palmeiras e fomos para o Morumbi. Chegou lá, sentamos na numerada, né? Eu, o Fernando e o Zé. E aí o São Paulo ganhou de 4-2. E nós voltamos no ônibus do Palmeiras, tristes, porque e o Zé ficava o tempo inteiro nos ameaçando. Não abre a boca, senão eu vou falar que vocês são torcedores do São Paulo aqui no meio. Foram muitas aventuras, muitas aventuras. Teve uma vez que a gente saiu de casa e a Folha de São Paulo dizia que portão que cada torcida entrava, porque era muito separado. E aí era São Paulo e Corinthians, e aí dizia que São Paulo entrava pelo portão D, e dentro do carro estava meu sogro, eu, o Fernando, a Lu, o namorado dela na época, todos de camisa, uniformizados, né, do São Paulo. E a hora que nós entramos na rua, era toda a torcida do Corinthians. E aí os policiais, a hora que viram aquele carro no meio do nada, aquele objeto estranho, começou a tentar levar a gente para lá, mas eles arrebentaram todos os vidros do carro. A gente teve a sensação naquele dia que ia morrer. Mas com os vidros quebrados, a gente foi lá, estacionou no estacionamento, entramos, assistimos a partida, depois saímos e fomos embora. Então foram assim, se eu parar para contar aqui, são muitas histórias, porque são muitos anos fazendo isso, né? E aí as pessoas sempre quando iam jogar, e eu sempre fui muito radical, e aí eu fui aprendendo ao longo do tempo, né, a ser mais inteligente. Para discutir futebol e tal. Então hoje eu lido isso de uma forma super positiva. E aí a gente vê assim, puxando o gancho aí, né, no caso de São Paulo especificamente, né, eu acredito que a questão de liderança, né, ou melhor, da liderança não adequada é que também fez com que o São Paulo, né, exatamente, né, sem dúvida nenhuma, até pelas questões ligadas aí a desvio de dinheiro e tudo mais. Né? Talvez você concorde comigo, mas por mais que a gente tenha processos muito bem desenhados, os métodos muito bem implementados, são pessoas. Sim. E aí, da forma como as coisas são executadas é que vai dizer se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, quando você entende a cultura de uma empresa, poxa, uma empresa tem missão, visão, valores, tem a sua identidade organizacional. Mas muitas vezes essas coisas não são vividas ali. Sim. Então, alguém escreveu a missão, a visão, os valores em algum momento, enfiou na gaveta. Colocou no site. E não assim ficou. declara e isso não faz parte da cultura. E aí muitas vezes essas coisas da falta de ética, da falta de profissionalismo, porque nós não somos uma ilha, né? Se a gente for prestar atenção, todos nós precisamos o tempo inteiro de todas as pessoas. Nós estamos aqui sentados nessa mesa, está tudo certo, mas alguém fez essa mesa. Alguém fez essa mesa. Alguém está gravando. Então assim, a nossa mentalidade às vezes é muito limitada nesse sentido, né? Eu chego aqui, vou contar do meu conhecimento e isso basta. Não, eu dependo de você que está fazendo entrevista, eu dependo de alguém que está filmando, eu dependo do meu marido que me trouxe aqui. Então, esse tipo de consciência sistêmica que é muito importante. Exatamente. Então, nas empresas, muitas vezes, as áreas, é tudo muito regionalizado. É a minha área, é o meu resultado, e as pessoas não se preocupam com o todo. Exatamente. A árvore, então, quando a floresta é a árvore. Exatamente. Quando você quer falar numa mentoria, por exemplo, com a liderança, é muito mais sobre o olhar sistêmico e macro do que efetivamente o que ele tem que fazer na área dele. Ou ele tem que ter essa visão sistêmica. Pensa, estratégica. Você tem na sua área 10 colaboradores, 8 batem a meta, 2 não batem. A empresa bateu? Não. Sim. Então, não é a pessoa bater a meta, é a empresa. E aí, muitas vezes, depois as pessoas não entendem por que não tem os benefícios adequados. Mas é porque a empresa não bateu a meta. Sim. Né? Cada um bateu. Sim. Então, quando você tem esse olhar mais sistêmico, né? Exatamente, você está olhando para a empresa inteira. Você está olhando para a importância. Hoje, o que mais eu digo para o meu time, a minha equipe, porque eu tinha um time, na verdade,
debaixo da minha área são vários chapéus, eu cuido de 6 áreas. O que é mais importante? Relacionamento. Relacionamento. Você ensina processo, você ensina o método, você ensina tecnicamente alguma coisa a ser feita, mas comportamento é uma coisa que vai dizer ou não se você fica ou se você não fica. É o que vai dizer efetivamente se você vai para frente ou se você vai ser desligado. E aí, né, logicamente você também é especialista em CNV, né? A comunicação não violenta, que talvez seja... Porque você falou, obviamente, a gente tem que olhar para o outro, né? Se a gente não olhar para o outro, mas também não saber como conversar com o outro, até porque, né? Cada um tem a sua personalidade, né? A gente sabe disso. E eu sempre falo para as pessoas, gente, talvez um dos maiores desafios que nós temos como seres humanos seja olhar para o outro como ele é. Sim. Né? E como ele é, ele precisa que eu entenda isso, de como eu me dirijo a ele, de que forma, né? Eu trabalho liderança com 3 pilares, tá? Posicionamento, intencionalidade e comunicação. Sim. Posicionamento é exatamente se posicionar e, inclusive, quando a gente está dizendo enfrentar os conflitos. O conflito é bom, ninguém vai querer promover conflito, mas dado que ele existe, ele precisa ser considerado. Correto. Então, tem um jargão que eu uso na empresa, as pessoas olham para mim e já sabem, conversas difíceis precisam ser feitas. Porque enfrentar o conflito é uma coisa extremamente positiva e saudável. Então, o líder ele precisa ter o posicionamento para participar de todo esse processo. E o feedback faz parte disso. Né? Então, posicionamento nesse sentido. Intencionalidade é tudo que você faz tem uma intenção. Quando você está no estado de presença, você tem consciência da sua intenção. Eu estar conversando aqui com você tem qual intenção? Eu ter saído da minha casa hoje tem qual intenção? Eu digo muito para quando eu tenho oportunidade de ou dar treinamento ou falar na mentoria, que pensa muitas vezes assim, as pessoas estão me vendo porque as pessoas vão te observar o tempo inteiro, isso é fato. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, olha, Zé Cássio, eu defendo a liderança tal, porque ela faz isso, mas no meu dia a dia, você não me vê me comportando da forma como eu digo que eu acho que é certo. Tá? Então, assim, teoria e a coisa prática tem uma distância imensa, né? Intencionalidade é exatamente isso. Quando eu acordo pela manhã, eu penso assim, que jeito eu quero ser visto? Quando eu penso que jeito eu quero ser visto, eu não me permito não estar em estado de presença, porque o tempo inteiro, e não é que eu vou fazer um personagem, mas eu quero que você saiba exatamente como eu sou, eu decido que forma que eu quero que você me veja. E não simplesmente, porque se eu estou no piloto automático, se eu estou só no presente, eu cometo muitos erros, eu falo coisas sem pensar, eu vou fazer coisas que eu não vou gostar depois, só que tem gente me olhando. Quer ver? Teve uma situação que me trouxe esse principal insight para chegar nesses 3 pilares. Quando eu estava no banco, meu time era extremamente de alta performance. Eu tinha ali 17 pessoas e fomos fazer um amigo secreto de chocolate. Era Páscoa. Eu fiz lá todo o esquema, fizemos um amigo secreto de chocolate, cada um trouxe um ovo de Páscoa, e aí tinha que fazer uma mímica, e quem acertava ia lá e escolhia o ovo. Aí a menina, a primeira pessoa da minha área, levantou a mão, eu quero começar. Tá. Aí ela falou assim, só que eu tenho que ir lá na porta. Aí ela entrava pela porta, segurando a bolsa, pisando firme, chegava na mesa, punha a bolsa, ligava o computador e começava a trabalhar. Aí eu fiquei pensando, gente, quem será essa pessoa no meu time, né? E todos eles falaram assim, é a Jô. Zé, olha, eu vou te dizer, foi assim, uma dor. Porque eu falava assim, gente, eu não sou essa pessoa. É que a gente e aí, aceita que dói menos, né? O que eu queria com esse jeito que eu era, assim, né? Mostrar que eu trabalhava, que eu era responsável, que eu não almoçava, que eu era a primeira a chegar, eu tinha embora. Só que, olha o que eu estava passando para eles. A imagem que eu tinha. Exato. Sabe o que eles queriam? Bom dia, tudo bem, olhar para as pessoas e tal. Mas eu não, na minha ideia. Sim. E aí aquilo foi realmente um choque. Eu fiquei realmente impactada com aquilo. Me doeu, eu fiquei conversando com aquele sentimento uns 3 dias, mas para mim foi a melhor lição que eu podia ter tido. A partir dali eu entendi que eu como líder não podia pensar em mim, eu tinha que pensar no grupo, porque não existe resultado do líder, existe resultado do time. Então a única coisa que o líder tem que fazer é desenvolver as pessoas, ponto. Então ele tem que olhar para todas as pessoas e desenvolver de forma imparcial. Então quando eu penso hoje, e aquilo me fez ter esse insight, que é quando eu acordo e penso assim, que jeito eu quero ser visto,
é a forma como eu vou me comportar. Então, se eu quiser ser visto de uma forma mais formal, eu vou me comunicar de forma formal. Se eu quiser ser visto de uma forma mais... Então, sou eu que decido de que jeito que eu quero que as pessoas me vejam. Então, não é solto, é intencional. Então, tudo que você faz com intenção, consciente, é onde talvez você vá ter resultados mais rápidos. Porque, do contrário, você está só fazendo o que tem que fazer. Mas de forma intencional, não. Porque as oportunidades, elas estão sempre ao seu redor. É a gente que não está preparado o suficiente para prestar atenção naquilo. Você pode perceber, às vezes você aprende alguma coisa nova, você faz um curso, aí você fala, nossa, agora eu só ouço falar disso, nossa, agora só isso que vem através de... Mas não é. É porque agora você voltou a sua atenção para aquele tipo de coisa. Então você começa a perceber isso de uma forma mais latente. Entendeu? Então, assim... as oportunidades, elas sempre estiveram onde elas estiveram. É a gente que não está preparado para aquilo. Então, quando você está de uma forma muito em estado de presença, prestando atenção, você consegue observar várias coisas que antes você não observaria. Quantas pessoas passam pela mesma rua e não percebem que ali tem uma placa escrito alguma coisa comercial, por exemplo? Entendeu? E aí quando você fala, não é naquele endereço, a pessoa vai falar, nossa, eu nunca tinha visto esse negócio aqui. Mas é porque você passa ali, ó, no piloto automático. No piloto automático. Agora, quando você se propõe a prestar atenção ao redor, isso que o líder tem que fazer, é prestar atenção no colaborador, é observar o colaborador, é desenvolver o colaborador. E isso só se faz com posicionamento de forma intencional, no estado de presença. E aí eu chego na comunicação, que é o terceiro pilar. E a comunicação, quando a gente fala de comunicação assertiva, não é falar certo, falar coisas, não. É falar simples, claro, objetivo, numa linguagem que todo mundo entenda, numa linguagem que não seja violenta, né? Porque a comunicação não violenta nada mais é do que você observar o que você está dizendo. Então, no estado de presença, me desculpe a palavra, ninguém faz merda, tá? Porque ali ninguém erra. Agora, nos outros dois estágios, sim. Quando você está no estado de presença, seu erro é muito menor. Você está muito mais consciente do que você está falando. Eu não estou aqui conversando com você, eu estou extremamente preocupada com as informações que eu estou passando. Eu não posso simplesmente chegar aqui com você e começar a conversar qualquer coisa. Acho que é nessa hora que a consciência e a inconsciência se encontram, que é aí que você... Totalmente. Então, quando você fala da comunicação, é esse tipo de cuidado. Existe uma coisa muito poderosa que você aprendeu, eu aprendi também no IBC, que é o quê? Fazer pergunta. Nada é mais poderoso do que fazer pergunta. Correto. Então, não necessariamente eu tenho que saber todas as respostas, mas invariavelmente eu tenho que saber fazer pergunta poderosa. Correto. Eu acho que a principal arte está em fazer pergunta. Quando você vai dar um feedback, por exemplo, pensa, o feedback já traz um peso. Né? Todas as vezes que você vai falar, vamos dar um feedback, a pessoa já acha que vem uma bronca, vem uma crítica. Mas o feedback, pensa, ele é um presente de desenvolvimento. Porque ele só existe para desenvolver alguém. O feedback não é para você, é para o outro. Mas quando o gestor ou o líder tem esse sentimento de feedback, o feedback, eu vou dar um feedback, é como se o ego dele fala, eu tenho poder. E aí, é ali que a coisa começa a desandar. Eu vou dar um exemplo, eu gosto sempre de trazer as coisas mais de uma forma metafórica, prática, né? Porque você consegue ilustrar, né? Mas vamos imaginar que eu fui participar de uma reunião e eu levei 2 colaboradores pela primeira vez numa reunião, que era uma reunião importante e tal. Só que chegou nessa reunião, eles começaram a fazer caras e bocas, se comportaram de uma forma não muito bacana. Acabou a reunião, o que acontece? Ou eu vou deixar pra lá, ou eu vou lá e vou ter que conversar com eles, porque eles não se comportaram de uma forma positiva na reunião. Então, se eu não quiser que isso aconteça novamente, eu tenho que corrigir. E aí, então, eu vou chamar as pessoas lá. Eu tenho 2 formas para dar o feedback. A primeira, eu posso chegar através do comando e dizer, queridos, levei vocês para a reunião pela primeira vez, era uma reunião importante, vocês não se comportaram bem, não vou levar da próxima vez. Isso é uma forma. Eu corrigi, tá? Agora, se eu quiser realmente desenvolvê-los e levá-los novamente para a reunião, porque esse é o meu papel, eu tenho que chegar e dizer, tivemos uma reunião agora, foi uma reunião bastante tensa, em alguns momentos a gente teve ali algumas coisas que saíram um pouco fora do equilíbrio. Como foi para você participar da reunião? Você percebe? Quando eu faço isso, eu tornei a conversa justa. Porque a pessoa pensa assim, nossa, ela vai me ouvir. Porque se eu simplesmente chego aqui e digo a minha percepção, mas eu não quero nem saber da sua, isso é poder. Não é autoridade, é poder. Eu estou usando o meu poder de cargo para me sobrepor a você e dizer, não gostei, não faça, tá errado. Mas muitas vezes não é assim.
Agora, quando eu chego e dou a você a oportunidade de começar falando, e eu pergunto qual foi o seu sentimento, e você vai me dizer, Josiane, realmente foi uma reunião muito ruim, eu não gostei, a hora que a pessoa começou a falar, eu já... Porque, pensa, eu vou corrigir. Só que eu preciso ter um contexto para isso. Porque senão é só uma imposição, é só um comando. Quando as pessoas... O que faz um ser humano feliz? Poder escolher sobre qualquer variável. Quando eu infrinjo isso e dou um comando apenas, a pessoa tapa ouvindo, ela só vai ficar com raiva de mim, ela não vai ouvir, ela não vai aprender, ela não vai mudar. Então, se eu realmente quero desenvolver, qual é o propósito disso? Ouvir a outra pessoa. Então, faz pergunta. Quando ela me diz, aí eu já tenho mais informações para eu poder corrigir de forma assertiva, senão eu vou corrigir baseado apenas na minha percepção. E uma história sempre tem dois lados. Os fatos, as pessoas, não são coisas isoladas. Existe sempre um contexto. Então é isso que a gente precisa levar sempre em consideração. Então quando você faz a pergunta e a pessoa responde, eu deixei justo. Então para ela já baixou a guarda. Ela já está predisposta a ouvir o que eu vou dizer também. Eu criei um clima, eu criei um movimento ali de conexão, de segurança, de confiança. Tornei a conversa justa. Isso tem a ver, Zé, com o nosso conhecimento. Porque um líder de pessoas, ele antes precisa ser líder dele mesmo, né? Quando eu tenho consciência da minha missão, da minha visão, dos meus valores, lembra? Não é só CNPJ, é CPF. Quando eu tenho consciência dos meus valores, por exemplo, qual é o meu principal valor? Justiça. Então, tudo que eu faço está sempre baseado na imparcialidade. Então, quando eu vou tratar uma conversa dessa, a primeira coisa que eu quero trazer a justiça. Você pode ver, tudo que te tira do sério é porque infringe o seu principal valor. E a gente tem valores negociáveis. O meu valor negociável é justiça. Então, tudo que eu vejo que infringe a justiça, me tira do eixo. É onde eu realmente me incomodo ali. O meu é ética. Percebe? E aí a gente vai trabalhando em cima disso. Mas voltando para o feedback, sempre que você inicia o feedback fazendo perguntas, ouvindo a pessoa, você vai falando tudo o que você quer através da pergunta. Sim. Para dar sua opinião sobre uma coisa que eu penso, tá? As perguntas são tão importantes que elas nos livram do achismo. Sim. Porque quando a gente não pergunta, a gente fala assim, a Pota está fazendo isso, a Pota está pensando isso, talvez seja isso, ou seja, tudo talvez, ou seja, não chegamos a lugar nenhum. Então, a pergunta me dá essa possibilidade da pessoa se expressar, e é o seguinte, e também me dá a possibilidade de saber se realmente ela está conectada com a melhoria, com o processo. Por quê? Porque se ela falar uma coisa e fazer outra depois, eu tenho como questionar, no sentido de, puxa vida, mas eu fiz a pergunta para você, você colocou seu posicionamento e fez outra coisa, ou seja, aí obviamente temos um conflito para resolver, precisamos usar a CNV, porque senão não vai dar certo. Exatamente, né? Mas isso também diz muito, fazendo um outro link aqui, a dificuldade que às vezes muitas pessoas têm de dizer não. Sim. Né? Às vezes, e a gente romantiza muito isso, né? Nossa, tem que aprender a dizer não, tal. Mas tem que aprender a dizer não de forma consciente. Exato, é consciente. E é entender. Eu gosto muito de dizer que a gente precisa entender o significado de cada coisa. Entender a importância do feedback. Entender o seu papel como líder. Entender. E quando você tem essa situação de eu não consigo dizer muito não, eu sempre abro mão, tal. Então, entenda que todas as vezes que você tomar uma decisão, para um lado é sim e para o outro lado é não. Nunca é uma única resposta. Sim. Quando eu digo não para você, eu estou dizendo sim para outra coisa. E quando você tem consciência desses dois lados, você decide de forma mais racional. E aí você fica tranquilo com a sua decisão. Por exemplo, se você falar assim para mim, Ju, hoje você tem que ficar aqui até as 10 horas da noite. E vamos imaginar que eu tinha marcado um jantar, né? E aí eu penso assim, nossa, se eu falar não, ele já vai me encher o saco. E eu prefiro então abrir mão lá do meu jantar para não ter uma indisposição aqui. Mas se você está fazendo isso no estado de presença, de forma consciente... Você aprendeu a dizer não, né? Exatamente. Eu posso virar para você e negociar. Falar assim, olha, Zé, você está querendo que eu fique hoje até às 10, mas se amanhã entrar às 6 da manhã, pode ser? Pode ser que você vire para mim e diga, tudo bem. Lógico. E eu já estava... Sim, conjecturando. Pressionada a dizer sim para você, a dizer não lá pro outro lado, e eu ia ficar aqui até as 10 de forma ruim, sem vontade. Sem estado de presença? Sem estado de presença, matutando aquilo o tempo inteiro.
E percebe? É uma coisa que a gente faz porque a gente não percebe que a gente tem esse poder da decisão, Sim. o poder da negociação. E aí eu viria no outro dia às 6 da manhã, cumpriria o meu outro compromisso lá sem problema nenhum. Então, quando as pessoas pensam nessa coisa de dizer sim e de dizer não, é ter consciência. Sim. Para que você está dizendo sim e para que você está dizendo não? Porque se aquele jantar fosse muito importante, o sim tinha que ser lá. E aqui tinha que ser não. Sim. Então, se aquilo lá tivesse tudo bem aqui, fosse o mais importante, aqui você diria sim. E também estaria muito bem aqui, está tudo certo. Mas percebe essa diferença? É por isso que hoje a gente vê muitas pessoas insatisfeitas. Sim. Porque elas estão onde não querem estar, elas estão fazendo o que não querem fazer, elas não entenderam efetivamente por que elas fazem o que elas fazem. Sim. Então, isso traz um peso muito forte. É o trabalho, fala, né? É a dor, né? E esse personagem aí, o que você me diz? Bom, eu fui fazer meu PSC, que é uma formação, né, que é o Professional Self Coaching. Essa mesma minha. Que na verdade é um coaching interno, para depois você fazer com as outras pessoas. No IBC em 2016, eu tinha recém saído do banco. E aí foi onde eu fui contar minha história para mim pela primeira vez aos 49 anos, que é o início da conversa que eu te falei. Sim. Se eu não tivesse aprendido a contar minha história lá, nessa formação, eu hoje nem saberia te dizer e nem saberia valorizar tudo que eu valorizo. E aí em 2016 eu fiz minha primeira formação e me encantei pela metodologia, pelo local, pelo IBC, pela figura do Zé Roberto. E aí eu pensei assim, nossa, quero trabalhar com isso, com desenvolvimento pessoal, me achei aqui. Só que o diretor do banco me chamou para ser gerente de back-office numa empresa que ele tinha lá de recuperação de crédito. E eu fui, aceitei o desafio, embora eu não quisesse mais voltar lá para o CLT, mas fui. E trabalhei mais um ano, só que eu já tinha passado pelo PSC. E aí meu time foi meu laboratório, né? Então tudo que eu tinha aprendido lá eu fiz com aquela equipe e foi um fervor naquela empresa, né? O RH me chamou, falou, olha... O que você está fazendo? Exatamente, a gente já tem a área de P&D aqui, você é só uma gerente de back-office, não precisa ficar fazendo reunião e treinamento com o seu time. Só sei que, assim, a performance daquela equipe foi sensacional, eles não estudavam, voltaram todos a estudar. Foi um processo bastante importante ali de desenvolvimento, mas em função do que eu aprendi no autoconhecimento no PSC. E aí eu fui com esse período e aí eu fui fazer minhas duas outras formações avançadas em 2018, que foi a linguagem ericksoniana e o Master Coach. E aí eu voltei para aquele trabalho e disse, agora não. Aí pedi a conta e falei, agora eu vou trabalhar só com desenvolvimento pessoal mesmo, né, em 2018. Como eu estava com o tempo mais livre, eu comecei a ser voluntária no IBC. O que é voluntário, né? A gente tem os anjos, né? Isso. Que são ex-alunos que voltam para participar da formação, para auxiliar, tal, como se fosse um estágio. E aí eu fiquei quase um ano de anjo voluntário. E aí o Zé Roberto começou a observar meu comportamento e me chamou para trabalhar. Ele falou assim, eu quero muito que você esteja aqui no IBC e tal. E aí foi quando eu comecei a trabalhar no IBC e comecei bem lá embaixo. Ele nunca viu meu currículo até hoje. E foi por lealdade, foi por compromisso, foi por comportamento. Então eu fui galgando lá, hoje eu sou diretora de operações, sou uma pessoa extremamente próxima dele e divido diariamente as informações com ele. E hoje estou lá no IBC nessa função. Meu pessoal, uma coisa importante, né, para quem não sabe, né, o Instituto Brasileiro de Coach, que é presidido pelo José Roberto Marques, né, cuja diretora de operações está com a gente aqui no Pra Frente. A Jo citou uma questão de referência do que é o coaching, né, para quem não sabe, né? O coaching, na verdade, ele tem começo, meio e fim, certo? Porque, logicamente, nós estamos tratando de algo que era de um jeito e que eu quero que se torne de outro jeito. Exatamente. O coaching não ensina ninguém a fazer nada. O coaching, na verdade, ele acompanha a pessoa do ponto A até o ponto B, que é onde ela deseja chegar, para que possa ser otimizado e antecipado esse tempo. Então é como se fosse um personal trainer que tem na academia, que te ajuda. O coach, ele ajuda você a realizar suas coisas através de tomada de consciência, através de um processo que fica fazendo perguntas e faz você mesmo chegar à conclusão. Ou seja, nós só somos um facilitador para que ele alcance alguma coisa do ponto A para o ponto B de forma mais rápida. Às vezes a gente fala assim, mas um coaching de emagrecimento, a pessoa tem que ter sido formada em nutrição, tem que ser... Não, porque o coaching de emagrecimento, por exemplo, ele não vai dar dieta, ele não vai dar remédio, ele não faz consulta, não dá diagnóstico, não faz nada disso. Ele auxilia você a cumprir o seu plano
com sucesso de forma mais rápida, né? Então, não tem muita... Assim, a gente está passando aqui, a gente está terminando nossa aqui, mas aí as equipes, né? Isso, obviamente. Exatamente. Isso aí é lá na casa dele mesmo, em Goiânia, que ele faz os processos todos presenciais de mentoria e tal. Para a gente entender como é que é esse trabalho, né? Porque, logicamente, existe uma equipe, né? Um time, né? Que é, obviamente, que dá suporte para que os treinamentos aconteçam, as mentorias aconteçam. Deixei mais alguma foto aí, né? Para vocês verem, né, gente, como é que é... O que é um encontro de... Aí você lembra que onde estávamos aí? Isso aí estava em São Paulo? Provavelmente. Isso daí é a sede do IBC em São Paulo. Sede do IBC em São Paulo. Para vocês verem, viu, gente, o tamanho, né? O que é a importância. Sim. Muitas vezes, né? Eu até, não sei se a Jo também tem a mesma opinião, mas muita gente banalizou o coaching, né? Mas aí eu quero fazer um parênteses. Banalizou o coaching porque tudo que o influencer foi denominado coach. Sim, tá. Entendeu? De forma equivocada. Sim, a gente tem o próprio Pablo Marçal, que é uma pessoa extremamente polêmica, nada contra, porém ele tem o jeito dele, mas ele não é coach, ele é um influenciador. E aí, em algum momento, alguém falou que era coach, ou ele usou talvez esse termo. Obviamente. Mas e aí se banalizou no sentido que virou todo mundo é coach, papo de coach. Mas efetivamente, quem conhece a metodologia do coaching vê muito valor. Empresas apostam muito no coach para suas lideranças, porque é um processo extremamente de sucesso, porque o coach faz um desenvolvimento acelerado de algo que precisa ser resolvido. Então, por isso que efetivamente quem ouve só o coach, essa coach do coach, papo de coach, mas realmente dá uma pesquisada, né? Onde a pessoa se formou, que tipo de coach ele para realmente dar. Eu sempre falo, no caso, né, meu e seu, por exemplo, né, que a gente pode usar realmente a nossa situação. Gente, experiência de vida, experiência profissional, experiência de vida e colocar isso de forma estruturada através do coaching, para mim é uma mina de ouro. É uma mina de ouro, né? Agora, por isso que precisa estudar quem é o profissional, quem é a empresa que está, logicamente, oferecendo para sua empresa ou para você um treinamento, né? Exatamente. Um coaching, uma formação extremamente estruturada, a certificação é internacional. Tem trabalho de conclusão de curso, sim, é o que tem eu fiz, prática, ou seja, assim, é mais o conhecimento mesmo, né? Mas, o que a gente tem lá, Pedro? A gente está terminando, mais um pouquinho da equipe. E é sempre que acaba, só para fazer um parênteses aqui, sempre que a gente acaba uma formação, um evento, existe uma reunião de alinhamento ao final. Então, por isso a importância do feedback, então isso a gente executa na prática, tá? Então, às vezes uma formação, um evento, a gente sabe que ele se estende nos horários, acaba 1h, 1h30, 2 horas a gente ainda está reunido. O que deu certo, o que não deu certo. Só pós-jogo. O que mais, Pedro? A gente aí tá aí, né? A gente está já isso, é uma formação, né? Eu tive, viu, pessoal, eu me formei do PSC, né? Profissional em Self-Coaching, isso em 2017, né? Na turma lá de Ribeirão Preto. E uma experiência que eu guardo com muito carinho, né? E que hoje norteia a minha vida, viu? Né? Essa que é o grande, a minha formação pelo IBC norteia a minha vida. Isso é muito significativo. Deixa aí, Pedro, pra gente. Aí gente, eu tô aqui, a gente vai se despedindo, episódio 3 do Pra Frente, o podcast que gera mais ideias e negócios. Tá terminando, eu estou aqui de novo, eu vou usar a palavra satisfação e estou muito satisfeito de você ter vindo e, obviamente, trocado ideias e colocado coisas que eu considero, assim, que são uma porta, que eu sempre falo, né, na vida a gente constrói muros ou pontes, e isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Essa coisa de... Quando eu venho e conto um pouco da minha história e que ela teve uma dor muito forte lá atrás, mas olhar para aquilo, porque eu não posso mudar a minha história, eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso olhar para ela, eu adulto agora, posso olhar para aquela história e trazer muito mais poder e força e dar um significado positivo para aquilo. Por exemplo, se ela não fosse uma pessoa que tivesse inserido daquela forma exigente, talvez hoje eu não tivesse excelência no que eu faço. Então, é olhar para aquilo sem dor, mas como algo que trouxe e me preparou para estar aqui hoje do jeito que eu estou, fazendo o que eu faço. Conversar com você sobre esse assunto é uma coisa que eu adoro, para mim é um prazer extremamente. Sábado de carnaval, se a gente for pensar, né? Não estaria fazendo isso. Mas eu faço com o maior prazer, porque é uma coisa que eu gosto e falo isso em qualquer ambiente, qualquer situação.
Então também estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz. Eu gosto muito de falar, se você percebeu, acho que a gente ficaria aqui várias horas. Se me deixar aqui. Pessoal, outra coisa importante, tá? Ó, tenho certeza que quem não conhecia a Jo passou a conhecer e gostar, tá? Olha lá, ó, @JoRezende no Instagram, tá? O Pra Frente, ele vai ao ar toda terça-feira às 12 horas no nosso canal do YouTube, o Pra Frente Podcast, e depois é disponibilizado em todas as nossas redes sociais. Se você também é um empresário, empresária e um promotor de eventos, né? Eu convido você, um profissional liberal, convido você a ser nosso parceiro, tá? Do Pra Frente, porque nós agregamos todas as áreas da sociedade de uma forma objetiva, de uma forma clara. Tá? Por quê? Porque nós queremos que as pessoas realmente... ideias são o motor da sociedade, né? Nós precisamos de pessoas que têm ideias para que a gente possa sempre estar inovando. E negócios, porque todos nós precisamos fazer a economia andar. Então, tá aqui, né? Fica aqui o meu convite, toda terça. De novo, Jo, valeu, show de bola, tá? Excelente Obrigada. Papo, excelente aprendizado para nós todos, né? Ao Pedro que está aqui na produção, grato aí, Pedro. E a gente se vê no próximo podcast. Pra Frente, aquele que gera mais ideias e negócios. Valeu. É isso aí, Jo, que legal, cara. Foi show de bola, viu? Eu gosto muito. Um aprendizado e tanto. Eu falo que todas as pessoas mereciam viver um PSC. Sim. Porque... Pra Frente, o podcast que gera mais negócios.